Reis, capítulo 5, abra essa Bíblia, por favor. Segundo Reis, livro de Reis, capítulo 5. Eu quero ler uma história bíblica com você de um homem, um general chamado Naamã. E nós estamos pregando já desde agosto, início de agosto, uma série de mensagens com o tema coisas maiores. E cada domingo, cada noite, cada manhã que pregamos, tem também um subtema. O tema é coisas maiores. O subtema é ganhando uma vida com mais sentido e valor. Em cima desse texto, dessa história, eu quero pregar. E é um texto longo. Eu quero apenas ler aqui no mistério. E na medida que a gente pregar, a gente vai mencionando. A partir do versículo 1 diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque por meio dele o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram de Israel, da Síria, da terra de Israel, levaram cativo uma menina, ficou ao serviço da mulher de Naamã. E um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro, 10 mudas de ouro. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: então logo esta carta chega a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra. Pode tomar seu assento, por favor. Naamã foi enviado. Aqui está um ato diplomático em dois países, Síria e Israel. E a Síria, a gente está falando de um homem, de um general. Glória a Deus, glória a Deus. Estamos falando de um general. O texto que passa essa informação, ele é um general, só ser general é alta patente. Mas ele não era só alta patente, ele era influenciador. O texto diz que ele entrava e saía nas guerras e vencia as guerras. Poderia ser um general como outros generais, mas ele tinha uma reputação elevadíssima. Um general que vence guerras, tem medalhas, é um general de respeito. A tropa, ela ganha, o general, os oficiais, comandantes de tropa, ganham o respeito da tropa, não só pela sua insígnia, mas pode ganhar o respeito da tropa também pelos seus feitos. E os feitos desse homem, ela trazia essa reputação nobre. General Naamã era um homem de alta patente, de alta nobreza, tinha uma elevada consideração, o rei da Síria. Mas o texto diz: porém, ele era leproso. A lepra, ela talvez expunha uma vida desse homem, uma vida de futilidade, uma vida vazia, apesar do sucesso. Esse homem é um símbolo de sucesso, é um símbolo de felicidade, de realização dentro do contexto dele, porque era um homem vencedor de batalhas. Mas a lepra expõe um problema pessoal e crítico. A lepra naquela época era uma doença que não tinha cura. A lepra tinha que ser tratada isolando as pessoas. E este homem, sendo leproso, havia dentro dele, muito provavelmente, esse paradoxo. Que paradoxo? Elevada posição, sucesso, realização, mas por trás da sua farda, lepra. Essa lepra muito provavelmente fazia ele pensar que, apesar de ter sucesso,
apesar de atingir metas, isso não tem poder para trazer a ele, do seu interior, paz e propósito. E isso é uma mensagem que ainda nos dias de hoje, para esses dias, pessoas vivem assim também. Existem pessoas que têm determinada reputação, talvez não como Naamã, mas pessoas que têm sucesso na vida, pessoas que são realizadas, mas elas têm vazios que são escondidos de todos, são vazios que ninguém sabe, desconhece, somente os mais próximos conhecem. Agora, olha, não é somente os mais próximos que conhecem o vazio de Naamã, aquela doença de Naamã. Quem mais conhecia? Deus conhecia. E eu quero afirmar isso para você: Deus conhece as suas enfermidades. Talvez não seja uma lepra exatamente, mas talvez seja um vazio também, algo que te incomoda, algo que não é preenchido. E por mais que você tente angariar posições ou até ter conquistas na vida, porque nós temos objetivos e corremos atrás de conquistas, mas ainda assim esses vazios estão lá, estão gritando dentro da alma. Deus conhece cada ser humano no detalhe. Ele é o Criador, Ele criou o universo de tal forma. Pense comigo, nosso planeta, ele gira exatamente a velocidade ao redor de si mesmo, do seu eixo, e ao redor do Sol, o suficiente para ter vida dentro desse planeta. E tantas outras perfeições que existem, o oxigênio e tantos outros elementos químicos que trazem para nós uma certeza: há um Deus Criador, soberano sobre todas as coisas. Se eu olhar para o lado menor da vida, para o lado biológico, nós ficaremos mais assombrados ainda. Se eu refletir sobre como meus olhos ou outros membros tão importantes do corpo humano, ele é perfeito, funcionamento perfeito. A célula humana, cada um tem uma função, de carregar nutrientes, compor um membro do corpo. Tanta perfeição só pode nos mandar uma mensagem: Deus existe. Mas tamanha perfeição manda uma outra mensagem: não só Deus existe, mas Deus tem um propósito por trás disso. Por exemplo, se você pega um eletrônico, um celular, por exemplo, você vê tanto detalhe, tanta criatividade, tanta perfeição. O toque, não sei como você reagiu quando o celular deixou de ser número e passou a ser smartphone. A minha reação era um pouco negativa. Não, eu quero celular com tecladinho. Eu não quero tocar na tela, eu quero tocar no teclado. Quando eu fui comprar um novo, e a moça falou: só tem de touch. E eu falei assim: não, eu quero no teclado. Aí ela falou assim: daqui para frente, meu filho, acabou o teclado. Não, acabou, eu quero no teclado. E o todo, eu falei: não quero essa tecnologia toda. E veio tanta coisa, é que a gente já se acostumou, né? E aí a gente pensa assim: cada aplicativo tem uma função, um propósito da existência dele. Deus te criou com um propósito. Deus te criou um desenho perfeito. O pecado deformou, mas ele ainda assim mandou o resgate. Jesus é o resgate para acabar com as deformidades da alma do homem. Pastor, mas eu vejo ainda gente que entregou a vida a Jesus, que tem imperfeições. Eu também sou deles, mas eu carrego dentro de mim uma fé e uma certeza que eu estou sendo uma obra de transformação. Deus tem um plano para a minha vida, está transformando. Voltando ao texto, esse homem com esse vazio, ele tem dentro da casa dele uma outra pessoa que toma conhecimento da sua lepra. É uma menina escrava, e essa menina era da nação de Israel. Israel tinha um profeta. Qual o nome do profeta? Eliseu. Eliseu estava sendo profeta no momento, vamos dizer assim. Eliseu era aquele homem muito usado por Deus para realizar milagres. Israel estava muito bem servido
como um profeta de grande autoridade. Aquela menina sabia disso. E aquela menina, de repente, nas suas tarefas diárias, ela lança assim ao vento: ele é leproso. Se ele conhecesse o profeta da minha nação, ele seria curado. Que mensagem! Eu não sei como você foi alcançado pelo Evangelho de Jesus. Eu não sei como Deus te cercou, mas Deus tem seus meios de nos cercar. E aqui está o meio de Deus cercar esse homem. E Deus um dia me cercou também, em novembro de 97. Foi um convite, uma pessoa falou. E tem palavras, frases que pegam na gente, alcança o nosso coração e faz nos aproximar de Deus, no mínimo ter curiosidade. Eu quero dizer para você que Deus, Ele é muito criativo de nos atrair para Ele. Tem muitos exemplos na Bíblia. Um deles é Moisés. Moisés, ele está no deserto. Moisés está sendo pastor de ovelhas. Moisés está ali naquele contexto, naquela realidade, quando de repente o texto diz que havia uma sarça, que é uma vegetação do deserto, que estava sendo incendiada, pegando fogo. Só um detalhe: o fogo não queimava a sarça. Que curioso! Moisés é bom de deserto, e ele olhou para aquilo, chamou a atenção e se aproximou da sarça. E dentro da sarça, Deus falou com Moisés. Deus tem muitas maneiras de falar conosco. Deus pode falar com você através de sonhos. Deus pode falar com você através de pessoas da sua casa, como usou aquela menina apenas soltando o vento. Mas se ele soubesse, se ele se encontrasse com o profeta Eliseu, ele seria curado. Aquilo pegou no coração da esposa e pegou no coração de Naamã, alcançou o coração deles. Então toda a atenção agora de Naamã era buscar o Eliseu. O Naamã foi e explicou sobre essa informação ao rei da Síria, e o rei da Síria imediatamente falou: vai Israel, vou mandar aqui uma carta diplomática. E ele chega lá, o rei de Israel. Quando o rei de Israel recebe aquela carta, inicialmente, por serem inimigos, o rei de Israel achou que era uma trama. Ele ficou ofendido com a carta, e quando ia mandar que ele ia embora, o profeta Eliseu toma conhecimento, e o profeta Eliseu, ele freia, e o rei de Israel fala: não faça isso, manda ele vir até mim. Essa história é linda, porque tem duas veias, duas avenidas acontecendo: a avenida da vida de Naamã e a avenida do profeta Eliseu. O profeta Eliseu tem aqui as suas demandas. Ele é um profeta, ele tem discípulos, ele tem os seus afazeres, mas ele tem o seu ofício de profeta. Aqui está uma outra avenida: Naamã, general de guerra, instrutor de combate em tropas, estrategista, pensando em estratégias. Mas quando ele ouve falar que tem uma possibilidade de uma cura sobrenatural, ele vai até lá. Quando ele vai até lá, esta agenda que ele pensava que era dele, não era dele, era de Deus. E aí o que Deus faz? Pega esta outra avenida, essa outra vida de Eliseu, e faz com que Eliseu também vá ao encontro. Eu quero dizer isso para você, que Deus, ele promove encontros de pessoas que têm sede de Deus, para resolver os vazios da alma. E Deus faz encontrar esta pessoa com outras pessoas que têm resposta de Deus, que são carregadas de uma palavra, que são carregadas de Deus. Eu fui ao encontro de uma dessas pessoas há muito tempo, e eu consegui ter esse encontro com Deus Pai, a partir de um encontro com alguém aqui. Quando o Eliseu toma conhecimento disso, o Eliseu, ele sabia quem ele era, e quem era Deus, e o tempo que ele estava vivendo como profeta, para recepcionar o Naamã, acostumado com honrarias. O Naamã está acostumado com continências. Naamã está acostumado de ser recebido à altura da sua função. Quando ele se aproxima da casa de Eliseu, o que ele pensa? Bem, eu quero a cura, mas vai acontecer o natural, vou ser recebido com honrarias. O Eliseu
era um homem tão simples, mas tão de Deus, que ele fala assim: eu não quero que Naamã venha aqui. Manda um mensageiro até ele e diga para ele fazer isso aqui. A cura dele vai ser através deste ato. E este ato aqui é um ato que vai contrariar ele. Qual ato? Vá tomar banho no Rio Jordão. 7 mergulhos no Rio Jordão. Quando você der 7 mergulhos, quando você sair dele, você estará curado da lepra. Era uma água milagrosa? Era uma água misteriosa? O milagre estava na água? Não! O milagre estava na obediência. Toda vez que o ser humano ele quer se aproximar para resolver este vazio dentro dele, imediatamente Deus vai estreitar esse encontro, ele vai facilitar o encontro, mas ele também vai exigir do ser humano, de mim, de nós, algo que vai nos contrariar, algo que vai ser difícil. A gente, como assim? Para ele foi difícil, porque quando ele chegou no Rio Jordão, ou tomou conhecimento, ele falou: peraí, Rio Jordão? Se ele me mandasse pelo menos aos rios, mencionou o nome dos rios, lá na Síria, rios mais limpos, rios melhores, eu iria, mas para Rio Jordão eu não vou. Aqui está um ato de obediência. O que Deus requeria de Naamã era que Naamã renunciasse, ao seu posto elevado, que renunciasse à sua posição, que talvez o colocou a um nível de orgulho tão grande, passível de contestar qualquer outra voz de comando. Quem é o profeta Eliseu? Eliseu, eu sou um general. Deus vai nos contrariar. Quando você vai procurar a cura de um vazio, de uma lepra, de um problema dentro de você, acredite, Deus vai primeiramente te contrariar com algo. Vai pedir que você abra mão de alguma coisa. Vai criar em você, dentro de você, um constrangimento, e é divino. Há na Bíblia um homem, um jovem chamado Zaqueu, rico. Esse homem, Jesus, queria ver Jesus. O texto diz que quando Zaqueu subiu na árvore para ver Jesus, porque ele era baixo, com pequena estatura, e ele via Jesus numa multidão, e quando Jesus se aproximou, parou diante daquela árvore e falou: Zaqueu, desce depressa, hoje não vem ficar na sua casa. Zaqueu não entendeu nada, como esse homem me conhece, sabe o meu nome, e ainda disse que vai ficar na minha casa. Zaqueu, tão surpreendido, tão atônito, recebeu Jesus, e a presença de Jesus, Zaqueu, na casa de Zaqueu, foi tão forte, que Zaqueu se posicionou diante de Jesus, e falou assim: eu vou devolver 4 vezes mais aquele que me foi furtado. Sabe que Zaqueu era? Era um cobrador de impostos, cobrador de impostos. E ele era rico, ele diz assim: vou distribuir a metade dos meus bens aos pobres. Jesus não pediu nada disso, mas a pessoa de Jesus trouxe a Zaqueu uma resposta àquilo que havia dentro dele como lepra, como um vazio. Havia um vazio dentro de Zaqueu. Existem vazios dentro de nós, e quando Jesus chega, quando a pessoa de Jesus chega na nossa vida, sempre vai trazer em nós um olhar sobre aquilo que está dentro de mim. Puxa, eu não posso estar assim, eu não posso estar assim diante de Deus. Eu quero mudar, eu quero mudança. Aquele homem queria qual a mudança? A cura da lepra, mas a de Deus, Deus queria mais. Deus não queria curar Naamã, Deus queria a vida de Naamã. Quantas pessoas vêm para Deus e querem curas, querem bênçãos, querem tantas coisas? Deus até dá. Deus é um Deus que gosta de abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar. Deus, a Bíblia diz que Ele é bondoso e Ele faz. Mas o maior desejo dele é ter um relacionamento conosco, é se relacionar conosco. O Naamã, ele no fim das contas, o servo convence ele: mas se não tivesse pedido alguma coisa mais difícil, pediu só para se tomar banho num rio, vai lá. Ele chega lá no Rio Jordão. Quando ele dá o 7º mergulho, ele é curado. E quando ele sai daquelas águas, ele sai diferente
não curado da lepra, mas curado daquele vazio de Deus. Ele sai desejando mais de Deus. O texto diz que ele vai até o profeta querendo corresponder àquela cura, e ele quer dar ofertas ao profeta. O profeta nega, mas ele fala assim: deixa eu levar então um pouco dessa terra para a minha terra, para que eu possa adorar não outros deuses, eu quero adorar a Deus. O que aconteceu com Naamã? Naamã não foi curado da lepra, Naamã foi curado do vazio, que ele achava que era lepra, mas era o vazio de Deus. Naamã não sabia, mas o que Naamã precisava era conhecer a Deus, conhecer quem era o Deus vivo, conhecer quem era o Deus que se aproxima, um Deus que ama, um Deus que tem interesse nas nossas vidas. Você sabe como acontece isso? A primeira coisa que Deus quer de você não é que você creia na existência dele, é que você saiba do interesse dele por você. Eu vou repetir isso. O que Deus quer não é que você creia nele, Deus quer que você saiba do interesse dele por você. Deus quer que você tome conhecimento do amor dele por você. Deus quer que você entenda que ele te ama tanto e você se sinta atraído por esse amor. E quando você se sentir atraído por esse amor, quando você começar a se aproximar de Deus, a querer Deus, a responder a atos de obediência a Deus, você vai ter transformações. Os vazios vão ser preenchidos e haverá uma mudança tão forte na sua vida, tão forte, que a sua vida vai ganhar valor, vai ganhar sentido, vai ganhar propósito. O Naamã, ele saiu de lá não só curado da lepra, mas saiu com essas certezas: Deus existe, Ele é poderoso e Ele tem interesse pela minha vida, Ele me ama. Deus permite que a humanidade se aproxime dele, querendo ser curado das suas lepras. Eu preciso muito, eu quero muito ser curado de medos. Eu tenho medos, eu tenho inseguranças. Eu quero muito me aproximar de Deus. Eu quero ser curado da depressão, eu quero ser curado da ansiedade. Minha ansiedade. Eu quero dizer para você que Deus pode te curar, mas na verdade o que Deus quer mesmo é ter um relacionamento com você, é marcar a sua vida, é marcar a sua história. Então, quando Deus te curar, Ele não está só manifestando o poder dele e a pessoa dele, Ele está manifestando o amor dele e o interesse dele por você. E você vai se sentir tão atraído por ele, que você vai querer cada vez mais ele. Aquela experiência vai se tornar tão genuína, tão autêntica com Deus, que vai ser como se fosse um imã, você querendo mais de Deus. Cantamos aqui: mais de ti, mais de ti. É um desejo inexplicável, é uma vontade de Deus que não se explica, que a sua alma deseja, a sua alma, o seu espírito. Nós somos eternos. Pastor, quando morrer acabou? Não acabou, temos uma eternidade para viver com Deus. O nosso espírito é assim, e hoje Deus está falando comigo, com você. Ele quer preencher o vazio principal da sua vida. Não é o vazio da lepra que você diz assim: eu tenho uma lepra, eu carrego uma lepra, eu estou identificando uma lepra em mim, eu estou identificando algo que me perturba, que me vence, eu me dou por vencido, eu me vejo um prisioneiro disso. Eu quero dizer para você que Deus pode curar, Deus quer curar, mas principalmente Ele quer se aproximar de você, ser o seu dono, governar a sua vida, fazer você pertencer a Ele mais do que qualquer coisa. A lepra, Ele te curar de uma lepra, Ele te curar de um vazio, de algo que mexe com você, é só um atrativo, é só uma isca, é só para você viver uma vida, o que Ele chama de vida abundante. Jesus falou da vida abundante, e a vida abundante dele é uma vida que supera as expectativas humanas. A vida abundante de Jesus é uma vida que transborda. Pastor, eu não consigo lidar com algumas tristezas que vêm à minha vida. Olha, eu não consigo lidar com essas tristezas que às vezes nem tem nome. Eu não sei qual é o endereço, não sei a razão, e vem contra a minha vida, e eu me desanimo, e eu paro, e às vezes dá vontade de deixar de viver. Deus tem poder de curar isso.
Deus tem poder de preencher esse vazio, mas quando Ele preencher, você vai se sentir tão atraído por Ele, mais do que só ser curado de uma lepra, mais do que apenas querer um milagre, desejar um milagre, ver um milagre na sua vida, você vai querer andar com Deus. Aqui está a mensagem central dessa noite. Deus quer dar sentido de vida para nós. Com Deus nós temos um propósito de vida. Aquele vazio que há tanto tempo carrega em você, que você carrega, que você questiona, que você diz como vencer. Deus quer preencher, mas Ele vai preencher com a pessoa dele, a pessoa de Deus. Deus quer ter esse relacionamento conosco. Naamã saiu dali, voltando para a sua terra, marcado para sempre. Deus quer marcar a sua vida e a minha vida para sempre, com toda a sua história nessa terra. Enquanto você tiver fôlego de vida, você vai lembrar de uma marca, a marca da bondade de Deus, da salvação, do cuidado de Deus, da pessoa de Deus. Não é uma marca de uma experiência religiosa. Aquele homem, o Naamã, antes de ser curado, a resistência dele de fazer o que o profeta pediu, é que a mente dele tinha um conceito a respeito de Deus, um conceito frio, um conceito equivocado, um conceito vazio, um conceito religioso, um conceito humano. Quantas pessoas bloquearam esse encontro com Deus, porque entenderam que é só uma visão religiosa, entenderam que Deus quer só, dogmas, Deus quer só rituais, Deus quer só na igreja. Deus não quer você na igreja, Deus quer você andando com Ele em vida. Aliás, isso é tão forte dizer, mas eu preciso dizer isso para você. O que mais Deus quer é ver eu e você crescendo. Então, pastor, por que o senhor criou um prédio? Por que tem os cultos? É porque quanto mais eu quero Deus e eu encontro outras pessoas que querem Deus, aí nós nos juntamos, fica diferente. E aí sim eu te dou uma explicação melhor em Bíblia. A Bíblia chama essa igreja de corpo. Que bonito, né? Um corpo, membro de um corpo, não consegue viver fora do corpo. Se meu dedo for decepado, esse dedo nunca mais vai ter vida, vai encerrar a vida dele. Mas ele conectado no corpo, ele tem tanta beleza, tem ou não tem? Olha para a sua mão, vê se não é bonito. Se você tem complexo, você for agora, em nome de Jesus. Olha assim, que mão bonita, olha mesmo, é assim, elogia você. Nunca recebeu elogio da mão? Não gosto de reparar as mãos. A beleza na sua mão, a beleza, quando estamos conectados, aí sim faz a diferença, aí sim faz sentido. Não tem a ver com rituais, não tem a ver com atos religiosos, tem a ver com vida de Deus e a vida de relacionamentos. Você poderia aplaudir o Senhor por isso? Deus não quer que você observe regras. Deus não quer que você vá e viva uma vida enfadonha. Deus não quer. Deus quer que você vença isso. Quando Naamã venceu isso com o conselho de um dos seus seguidores, aí sim, ele teve uma experiência vital. Vital por quê? Porque a lepra levaria ele à morte. Mas ele morreu de outra coisa. Mas ele morreu com um propósito definido, sabendo quem é Deus, sabendo o amor, conhecendo o amor de Deus. Eu quero que você fique de pé nessa manhã. Nessa mensagem que eu estou pregando, é uma mensagem que a tônica dela é: Deus tem interesse de preencher os seus vazios. Deus tem interesse, Ele quer preencher. Ele não quer que você ande com esta lepra, essa lepra que ninguém vê, que ninguém sabe. Talvez você viva a sua vida, o seu cotidiano, talvez as pessoas da sua casa não saibam. Talvez você vá para o seu trabalho e você avançou todo esse ano e vai avançar o mês de setembro e ainda você desconhece que é possível um milagre, é possível uma cura, é possível uma manifestação de Deus. Quero dizer isso para você: essa noite é uma noite de milagre, essa noite é uma noite da visitação de Deus para a sua vida. Essa noite Deus quer preencher definitivamente este vazio que você carrega. E se você quer fazer isso, pastor, o que eu preciso fazer? Olha, para cada pessoa Deus exige uma forma no ato, mas existe um ato que é padrão. É o reconhecimento de que você não consegue
ser resolvido sem Ele. E aí você fala isso, você faz a declaração: Deus, eu não consigo governar minha vida por mim mesmo, eu quero que Tu governe. Eu reconheço que a Tua obra, a obra de Jesus, garante esse caminho ao teu Pai. Pronto, esta fé em Jesus, esta declaração de que você não consegue, sozinho não consegue, e que você precisa de Deus, você precisa do Senhor, e a fé em Jesus, crendo que Jesus é a resposta que você precisa. Essa união dessas duas coisas te promove a uma nova vida, te dá cura. Ele quer curar hoje vazios. Feche seus olhos em nome de Jesus. E nessa oração que eu quero fazer, seus olhos estão fechados, toda a igreja está orando. Você que quer, nessa noite, me diga a Deus: Deus, eu quero que esse vazio dentro da minha alma seja preenchido. Eu quero definitivamente ser curado desse vazio. Coloque a mão no seu coração agora, se você quer isso. Eu também estou de olho fechado, para não te constranger. Não quero que você nessa hora se sinta contrariado, constrangido. Eu quero que você agora tenha o seu momento com Deus. E esse momento é um momento simples, um ato simples. Você vai orar dizendo para Deus: Deus, eu reconheço que sem Ti nada sou. Eu quero ganhar sentido de vida. A minha vida às vezes parece que não vai para frente. Eu tento que ela avance, parece que não avança. Quando eu avanço um degrau, eu retorno, regredo 2, 3. Hoje Deus quer fazer você crescer. Hoje Deus quer curar lepras. Hoje Deus quer marcar sua vida com uma experiência tão forte, tão única, tão especial, que você nunca mais vai largar Deus. Essa experiência nos atrai para perto dele. E eu vou orar nesta hora. E esta oração, eu quero que você me acompanhe. Amado Deus e Pai, Naamã viu uma grande oportunidade de ser livre de um problema crônico. Quem sabe, Senhor Deus, tem alguém aqui com problemas crônicos, problemas que não se resolvem. Entra dia, entra noite, está lá presente. Talvez essa pessoa até se acostumou e disse: a minha vida é assim mesmo, não tem jeito, eu já vivo isso assim há 5 anos, há 2 anos ou mais. Mas tem jeito sim. Se essa mensagem tu me permite pregar, é porque tu quer curar hoje lepras. Para Naamã foi uma palavra que contrariou ele. Vá ao Rio Jordão e tome 7 mergulhos. 7 mergulhos. Ele poderia parar nos 5. Ele poderia dizer: não, só vou até os 6. Mas o que tu queria ver em Naamã, Deus, era uma humildade, era uma obediência, era um reconhecimento de que toda a intelectualidade dele, toda a reputação dele não era nada diante do Todo-Poderoso. Quem sabe hoje, nessa noite, é exatamente esse reconhecimento que tu quer ter de corações que estão agora com a mão, pessoas com a mão no coração, dizendo: eu quero ser curado dessa época. Que haja agora, Senhor, esse reconhecimento deste coração, desta vida, dizendo: sem Ti nada posso. Reconheço que Tu és Deus, que Tu és Deus, e que Tu tens o caminho certo. A partir desse reconhecimento, Senhor, eu oro agora para que Tu dê o Teu toque curador. Toque agora, Senhor. Esse toque venha encher essa pessoa de uma paz, de uma leveza de alma. Quem sabe há muito tempo essa pessoa não tem essa leveza, precisava de leveza na vida. Quantas vezes a vida está pesada, quantas vezes a vida está sem sentido, quantas vezes as demandas, o trabalho é só para tentar ocupar a mente. Quantas pessoas falam assim: eu vou ocupar minha mente, mas o vazio continua lá. Hoje é noite de tu preencher vazios. Tu está fazendo isso agora. Eu te louvo por isso, te agradeço por isso. E esse toque, essa experiência que tu está dando a essa pessoa agora, ela vai, Senhor Deus, produzir uma vida em abundância, uma vida diferente. Essa pessoa vai viver algo tão novo, tão especial contigo, que a história dela vai ser daqui para frente uma nova história.
uma vida nova, uma vida diferente. Oro, Senhor, em nome de Jesus.